Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Irmãos, quando eu meditava através desse texto, quando meditava em cima dos Salmos 22, nossos pais confiaram em Ti, e o Senhor assim os livrou. Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui de Davi, um salmista, aquele que entoou o Salmo de número 22, Davi ele tinha uma característica muito grande. Davi era um guerreiro, Davi era um homem que, ao mesmo tempo que tinha muita habilidade com a espada, ele também tinha muita habilidade para falar com Deus, muita habilidade para entoar salmos, para adorar ao nosso Senhor. E aqui, irmãos, quando a gente começa a trazer esse texto, Davi indo buscar a arca do Senhor, Davi indo buscar ali a presença de Deus, muito eu comecei a meditar no nosso cenário atual. Quando a gente olha nos dias de hoje, nos últimos anos, foi feito um censo no ano de 2022, que ele revelou um número exponencial do aumento de cristãos no Brasil. Foi revelado ali que o Brasil ele teve um aumento muito grande de cristãos de 2022 para cá. E quando se olharam dentro desses números dos cristãos, esse exponencial crescimento se deu a um aumento maior de evangélicos no Brasil. Então esse crescimento de cristãos, ele se deu um maior exponencial devido ao aumento de evangélicos que declaram a fé em Cristo Jesus, que seguem a palavra do nosso Senhor. É engraçado que a gente começou por esses dados, em contrapartida, as outras religiões ali começaram a diminuir os números. Então a gente entende que isso começou-se a ter uma conversão. As pessoas saíram ali das outras religiões e começaram a vir para o cristianismo, começaram a vir para o meio evangélico. Quando a gente começa a olhar, hoje em dia, nesse cenário que nós temos hoje, é bem nítido essa situação. Hoje, quando a gente olha para todo lado, a gente vê bastante pessoas hoje declarando a fé em Cristo, declarando que são evangélicos. Nós vemos realmente, é nítido esse aumento de evangélicos ao nosso redor, seja na nossa empresa, seja onde nós andamos. Tem-se aí um aumento de grandes pessoas que declaram a fé em Cristo Jesus, que declaram a fé no nosso Senhor. Isso começou a transbordar, começou a se derramar para além da nossa convivência. Hoje, quando a gente olha nas redes sociais, hoje quando a gente olha na mídia, quando a gente olha na internet, hoje vários artistas, muitas pessoas famosas vêm hoje declarando a sua fé em Cristo Jesus. Eles vêm hoje declarando ali a sua fé em Cristo. Nós vemos hoje inúmeras postagens de artistas passando lá versículos nos seus stories, mostrando ali seu uso diário da Bíblia ali, os seus, como é que chama que a galera faz de manhã todo dia? Os seus devocionais. Exatamente. Então nós vemos isso daí sendo acompanhado. Hoje nós vemos o Luciano da dupla Zezé de Camargo, que se converteu, que veio a Deus. Então nós vemos hoje um grande aumento das pessoas que seguem a Deus, que tem aí uma vida agora entregue ao Senhor. E ao mesmo tempo, quando nós vemos esse aumento de números de crentes aí aumentando, ao mesmo tempo nós também vemos um aumento do número de igrejas. Nós vemos aumentando hoje também bastante igrejas aí, nós vemos aparecendo. E conforme o público cresce, a demanda também cresce. Conforme tem-se mais crentes, necessitam-se de um crescimento de mais igrejas. E hoje nós vemos aí igrejas gigantescas sendo formadas.
Hoje nós vemos igrejas que realmente são ali megatemplos, igrejas que parecem até shopping center, de tão grandes que são. Sabe, nisso nós vemos um aumento bem exponencial nisso. Hoje a gente pode ver várias igrejas que aparecem aí na mídia, quando muitos stories de internet que a gente vê, igrejas realmente fabulosas, assim, ambientes estéticos, construções assim, que realmente você olha, se você imaginasse há gerações atrás, a gente nunca via isso. A gente não chegava a ver essas coisas. Isso, irmãos, é um tema que deveria trazer para a gente felicidade. Isso é um tema que deveria trazer para nós felicidade, deveria ser um motivo de um brado de vitória, porque o número de crentes está crescendo, o número de vidas sendo alcançada está aumentando, a palavra do Senhor está sendo disseminada, mais pessoas estão ali se convertendo à presença de Deus, e isso deveria ser motivo da gente estar feliz, mas infelizmente, irmãos, parece que não está sendo. Infelizmente parece que não está sendo, porque hoje em dia algo que está nítido, com essa crescente de números de pessoas se convertendo, com essa crescente de igrejas fenomenais aí aparecendo, parece que hoje o que está nítido com esse crescimento é o crescimento de escândalo que aparece no meio do povo de Deus. Hoje em dia, toda semana tem um escândalo novo sendo escancarado hoje nas nossas portas. Então, hoje em dia você pode ter certeza, essa semana teve um escândalo, semana passada teve outro, e semana que vem vai ter outro. E todos envolvendo aqui o meio do povo de Deus, envolvendo o nome de Deus. É engraçado que hoje quando a gente começa a olhar, parece que as coisas elas estão escalonando num nível muito rápido. Antigamente a gente via pequenos casos, mas hoje em dia tem pastor envolvido em esquema nacional de corrupção. Hoje em dia tem pastor envolvido aí com crime, com drogas, com vício, com prostitutas, com adultério. Hoje em dia parece que a coisa cresceu. Do mesmo jeito que cresceu a quantidade de crentes, do mesmo jeito que cresceu a quantidade de igrejas, da mesma forma cresceu a quantidade de escândalos e escândalos cada vez maiores. Sabe, irmãos, isso é motivo para a gente estarmos felizes, mas não é. Esse crescimento, irmãos, ele não está sendo um crescimento saudável. E hoje, quando a gente começa a enxergar o que está acontecendo no meio cristão, hoje nós vemos um comércio muito grande da fé. A fé hoje ela é negociada, a fé hoje é vendida, a fé hoje ela está sendo ali algo como um objeto de barganha. E o ruim disso, irmãos, é que quando a fé ela começa a ser vendida, a gente não é mais irmão. Quando a fé começa a ser vendida, eu não sou mais pastor e você não é mais irmão. Quando a fé começa a ser vendida, eu estou te entregando uma oportunidade. Você não é mais meu irmão, você agora é um cliente. Você agora é uma pessoa a qual é interessante eu te vender algo. A qual é interessante eu te iludir com algo para eu trazer você para mim, para eu te manter aqui dentro, para eu colocar você aqui dentro de uma esfera que você está sendo bem recebido, que você está sendo aqui bem abraçado. Só que, irmãos, quando vira comércio, a mensagem começa a ser seletiva. Quando vira comércio, a mensagem de Deus, ela começa a ser selecionada. Porque aí eu vou pregar sua vitória, porque eu quero que você fique. Porque aí eu vou pregar que não vai ter dificuldade na tua vida, porque eu quero que você fique. Aí eu vou pregar que aqui só tem bênção e nunca vai ter uma lágrima derramada no meio do povo de Deus, porque eu quero que você fique. No momento que eu passo a enxergar irmão como cliente, aí eu posso começar a pregar heresia, porque eu só estou querendo te vender alguma coisa. No momento que eu começo a enxergar irmão como cliente, aí eu posso ser um coach aqui que vem pregar falando que você é bom, que você pode, que você consegue, que você é leão, que você é águia, que você é lobo e lobo só anda com lobo. Posso pregar essas baboseiras, porque para mim você não é um irmão, você é apenas um cliente. Eu posso vir aqui pregar uma vida sem renúncia, porque o que eu quero é que você fique feliz aqui dentro. O que eu quero é que você continue dentro da casa de Deus, porque você não é um irmão, você é apenas um cliente aos meus olhos. Sabe, irmãos, quando a gente olha isso, hoje em dia prega-se um evangelho sem renúncia. Hoje em dia prega-se um evangelho sem cruz, porque a cruz é dura, porque a cruz ela é pesada. A cruz, irmãos, é para todos, não é todo mundo que aguenta ouvir a mensagem da cruz e ficar dentro de uma eternidade. Só que é engraçado que esse tipo de mensagem, esse tipo de igreja, ela cresce. Esse tipo de mensagem, que são mensagens completamente elaboradas, simplesmente para afagar o eco, mensagens elaboradas simplesmente para te dar uma sensação de vitória, essas mensagens elas lotam igrejas.
Igrejas são lotadas querendo ouvir um falso evangelho, de um falso conforto, de um falso Jesus, de uma falsa cruz. Isso enche a igreja, que é uma beleza. Só que a gente vê, irmãos, que isso enche a igreja. A igreja carece, mas ela carece só em número. Ela carece só em quantidade, mas ela diminui em essência. Ela diminui em verdade, ela diminui em entrega, irmãos. É isso que acontece quando a gente começa a tratar a igreja, irmãos, como coisa errada, começa a ter a igreja como fonte de renda. Uma igreja que olha fiéis como clientes, é uma igreja que ela gera consumidores, ela não gera adoradores. Ela não gera quem vem adorar, ela gera quem vem comprar. E essas pessoas que vêm comprar o evangelho, irmãos, são pessoas que estão conhecendo um outro Deus. São pessoas que estão conhecendo um outro Jesus. São pessoas que estão conhecendo um outro evangelho. É engraçado que quando nós olhamos nos dias de hoje, nós vivemos num momento muito sensível da humanidade. Vivemos hoje num momento que as pessoas, elas querem Deus. Hoje, se você sair perguntando para cada um, você quer Deus na sua vida? Eles querem Deus. Se você sair perguntando para cada pessoa, você entende a necessidade de Deus na tua vida? Eles entendem a necessidade de Deus. Eles querem Deus. Eles entendem a necessidade de Deus. Porque hoje nós encontramos uma população doente. Hoje nós encontramos uma população doente mentalmente falando. Uma população doente, mas doente na alma, doente no coração, onde os pecados, eles chegam a ser tão grandes, são pecados que não incomodam, que as pessoas buscam cada vez mais prazer para si mesmas, que hoje a sociedade está doente. São pessoas egoístas que só ligam para o seu ego, para o teu prazer, para as tuas vontades. E essas pessoas, se você chega para ela, fala, você quer Deus na sua vida? Ele quer porque ele está machucado. Ele quer porque ele sabe que as ações dele lá no fundo, elas estão erradas. Ele quer porque ele sabe que ele necessita de Deus. Só que ao mesmo tempo, eles querem Deus, mas eles querem servir a Deus da sua maneira. Eles querem servir a Deus da forma qual eles acham certos. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero ter a presença de Deus, mas eu não quero largar minhas noites de bebedeira. Eu quero ter Deus na minha vida, mas eu não quero largar ali o boteco com os amigos. Eu não quero largar a sinuca onde eu faço umas apostas. Eu não quero largar a homossexualidade porque eu sou feliz ali. Eu quero Deus, mas eu quero nas minhas condições. Eu quero Deus, mas eu quero da forma como eu acho que é correto. Eu quero Deus na minha vida, só que o meu salário, eu ganho dinheiro de uma forma legal. Mas eu quero Deus, mas eu quero servir do meu jeito, sem largar, sem mudar, sem deixar o velho homem para trás. E é isso que nós vemos hoje, são pessoas que querem Deus, mas querem servir Deus da sua maneira. E esse tipo de gente, irmãos, ele vem crescendo. São pessoas que eles querem determinar como que vai ser a adoração da igreja. Eles querem determinar como que adora Deus. Eles querem determinar como que o culto vai funcionar. Eles querem determinar o que Deus aceita e o que Deus não aceita. Eles querem determinar o que Deus acha que é bom, o que Deus não acha que é bom. Sabe, irmãos, hoje em dia são pessoas que eles querem um Deus à sua maneira. Eles querem um Deus que satisfaça os corações deles e as vontades. E esse Deus você começa a guiar. Esse Deus que satisfaz a sua vontade, aí é o Deus que você quer. É o Deus que você deseja, é o Deus que você construiu. E hoje em dia, irmãos, a gente tem realmente uma crescente de crentes hoje no Brasil. Tivemos um aumento exponencial, sim, de pessoas que seguem a Deus, de pessoas que declaram a sua fé. São pessoas que seguem a Deus, mas que não conhecem o Deus que eles seguem. Não têm a menor ideia de quem que é esse Deus. E por não conhecer esse Deus, eles adoram a Deus da sua maneira. Eles adoram a Deus da forma como eles acham que é bom. Eles vão a Deus não pelo que Deus é. Eles não vão a Deus pelo que Deus é, pelo sacrifício da cruz. Eles vão a Deus porque eles ouviram o cara falando que Deus é bom e Ele dá. Eles vão a Deus porque eles ouviram Deus falando que Deus é bom e Ele faz. Mas eles vão atrás de um Deus de interesse. Eles vão atrás simplesmente de interesse, sem entrega. Hoje, quando a gente olha para esse povo, eles não conhecem a Deus. Irmãos, eu vou te falar que isso é muito perigoso. Como é perigoso você conhecer a Deus pelo que os outros estão falando. Como é perigoso você conhecer a Deus pelo que os outros estão dizendo que Ele faz, pelos outros estão dizendo o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Como é perigoso conhecer a Deus sem ter um relacionamento pessoal com Ele. Quando a gente olha na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, aparece em determinado momento alguns meninos
os jovens lá, os filhos de Cefas. Cefas era um fariseu muito importante lá em Jerusalém. E eles chegam para um homem demoniado e falam: eu te conjuro, demônio, pelo Deus de Paulo. O demônio olha para ele e fala: ó, eu conheço a Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Nesse momento o demônio cai para cima deles, bate neles, rasga a roupa deles, eles têm fugir pelado. Eles ouviram falar de Deus, mas não tinham relacionamento com Deus. E quem não tem relacionamento com Deus, não conhece Deus em sua essência, não conhece Deus em sua verdade, não conhece o poder de Deus em sua vida. Com base nessa introdução, irmãos, eu volto para o tema da festa de hoje. Nossos pais, eles confiaram em Ti, e o Senhor os livraste. Deixa uma pergunta para a igreja, para a gente começar a meditar na palavra de Deus. Dá para confiar em alguém que você não conhece? Dá para confiar num Deus que você não tem a menor ideia do que Ele faz? Nossos pais confiaram em Ti. Será que nossos pais conheciam a Deus? Será que nossos pais buscavam ao nosso Senhor? Será que eles conheciam o que tinha na palavra? Quero deixar 3 pontos para a gente pensar na noite de hoje. Primeiro ponto, a palavra de Deus diz assim: a presença de Deus é o que nos move. Volta para o texto de 1 Samuel, 2 Samuel. Vamos ler de novo. Volta lá para o capítulo número 6, 2 Samuel. Vamos ler do 1 até o 5, para a gente entender que a presença de Deus, ela é o que nos move. Capítulo número 6, versículo 1. Vamos ler até o 5, para a gente entender esse ponto. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaém de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta dos querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Amém? Irmãos, quando eu olho esse texto, eu olho aqui que Davi estava indo buscar a arca de Deus. Davi estava indo buscar a presença de Deus, que é representada ali na arca do Senhor Jesus, habitada na presença de Deus, habitada em querubins. Agora a pergunta que nos fica: por que a arca de Deus ela estava na casa de Abinadab? Por que a arca de Deus estava na casa de Abinadab, sendo que o lugar da arca era dentro da tenda? Sendo que o lugar da arca era dentro do tabernáculo do nosso Senhor. O que aconteceu, irmãos, nesse momento? Davi está indo buscar a arca da presença do Senhor na casa de Abinadab. Irmãos, quando eu olho esse texto, ele fala muito comigo. Irmãos, quando a gente olha aqui, por que a arca de Deus ela foi parar na casa de Abinadab? Há muitos anos atrás, de uma guerra, os israelitas eles perderam a luta com os filisteus. No meio de uma batalha, eles pegam a arca de Deus e levam a arca do meio para o campo de batalha, como se fosse um símbolo de vitória, como se fosse um talismã de sorte. Trataram a presença de Deus como algo que daria sorte. Trataram a presença de Deus como um amuleto da sorte no meio do campo de batalha. E nisso, Deus ele permite que Israel perca a guerra e os filisteus levam consigo ali a arca da aliança. Irmãos, quando a gente olha nesse texto, quem era o sumo sacerdote na época que a arca foi perdida? O sumo sacerdote era Eli. Eli era o sumo sacerdote na época em que a arca ela foi levada. Quem eram os sacerdotes que serviam juntamente com Eli? Eram seus 2 filhos, Ofni e Finéias.
Homens corruptos na presença de Deus, homens que se prostituíam dentro da presença do Senhor, homens que roubavam ofertas da casa de Deus. Eles impediam que as pessoas adorassem, eles impediam que as pessoas entregassem ofertas, e ali os filhos de Eli roubavam. E sabe o que ele fazia nesse contexto com seus filhos? Ele não fazia nada. Ele era um homem conivente ali com as transgressões dos seus filhos. E nesse cenário, irmãos, Deus permite que Israel perca essa guerra, e a arca de Deus ela foi levada. Quando os filisteus levam a arca do Senhor, lá a presença de Deus começa a incomodar muito. Lá a presença de Deus, eles colocam a arca de Deus dentro do templo de Dagon. Quando eles chegam, a estátua está derrubada. Eles vão lá, levantam a estátua. No dia seguinte, a estátua está com a cabeça cortada. Eles vão lá e começam a temer. No outro dia, Deus traz inúmeras pragas para eles. E ali eles entendem que não dá para ficar com a presença de Deus. E ali eles entendem que Deus e outro Deus falso não podem coabitar junto. E eles mandam a presença de Deus de volta. Eles mandam a arca de Deus de volta. E aqui a gente já entende uma lição. Onde tem mau sacerdote, a presença de Deus não é preservada. Onde tem maus sacerdotes dentro da casa de Deus, a presença de Deus não se preserva. Eli foi omisso. Ofni e Finéias corruptos, a presença de Deus se vai, irmãos, quando temos sacerdotes que são corruptos. Quando a gente começa a olhar esse texto, nós vemos aqui, irmãos, já pensou você conhecer a Deus através de Ofni e Finéias? Já pensou você conhecer a Deus através de maus sacerdotes? Olha os exemplos que eles davam, olha as coisas que eles faziam, olha todo o mal que eles faziam dentro da casa de Deus. Imagina você conhecer a Deus pela boca desses dois. Imagina esses dois serem a pessoa que te apresentaria a Deus. Como seria a sua fé baseada em um mau sacerdote? Como seria a sua fé se tudo que você sabe de Deus parte da boca de alguém que rouba Deus? Como que seria a tua fé? Como você conheceria Deus se tudo que você sabe partiu da boca de homens que se prostituíam perante a presença de Deus? E é isso, irmãos, que eu venho querendo trazer nessa mensagem, irmãos. É essa a ideia que eu venho querendo trazer. O relacionamento com Deus não vem de outras pessoas. O relacionamento de Deus é individual. É você e o Senhor. É você e a Bíblia. É você em oração. É você pedindo para que Deus se revele a você, irmãos. É isso que a palavra de Deus traz para nós, irmãos. Para você ter um entendimento, para você ter um relacionamento com Deus, não dá para pegar carona na fé dos outros. Não dá para pegar carona na fé do pai, na fé da mãe. É você que tem que desenvolver um relacionamento com esse Deus, porque Ele é vivo. Porque Ele se revela para aqueles que o buscam. E agora, irmãos, quando nós começamos esse texto, Davi, ele vai em busca da presença de Deus. Davi, ele vai em busca da presença do nosso Senhor. Irmãos, como eu disse no começo, Davi era um salmista. Davi era um adorador. Davi era um guerreiro que agora ele parte em busca da presença do Senhor. Que agora ele vai em busca da presença de Deus. E aqui, irmãos, eu começo agora a falar para a gente começar a entrar na mensagem de verdade. Irmãos, se a gente olhar a vida de Davi, nessa altura do campeonato aqui, Saul já tinha morrido. Havia acabado a perseguição que Saul fez na vida de Davi. Davi já estava em paz em relação a Saul. Quando a gente olha aqui nesse ponto, Davi, ele já era rei sobre Israel. Davi já tinha coroa. Quando a gente olha nesse ponto, Davi, ele já tinha o reconhecimento da população. A população já aceitava Davi como rei. Quando a gente olha nesse ponto, Davi já era um homem extremamente poderoso. Davi já tinha ouro, Davi já tinha prata, Davi já tinha castelos, Davi já tinha coroa, Davi já tinha mulheres, filhos, Davi já tinha muita coisa aqui nesse momento. E agora que eu te pergunto, irmãos, Davi era um homem que ele já tinha tudo, mas algo no coração dele o incomodava. Algo no coração dele torcia-lhe o coração dele, porque Davi entendia: se eu não tenho a presença de Deus, eu não tenho nada. Se eu não tenho a presença de Deus comigo, eu não tenho nada. Eu tenho castelo, eu tenho coroa, eu tenho vitória, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas se Deus não está comigo, eu não estou feliz. Se a presença de Deus não está comigo, eu não sossego, porque a presença de Deus é tudo para mim.
É esse sentimento que Davi pega nesse momento as suas coisas, levanta 30.000 homens de Israel e vão buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor, porque não é coroa que eu quero, não é ouro que eu quero, não é prata que eu quero. O que eu quero é a presença de Deus. E isso, irmãos, gera um sentimento em Davi. Isso gera um sentimento em Davi que tem que gerar também um sentimento em nós. Sabe, irmãos, como que está a minha casa sem a presença de Deus? Como que está a minha vida sem a presença de Deus? Como que está os meus afazeres sem a presença de Deus? Porque foi isso que incomodava Davi. Como é que eu estou aqui na minha casa e a presença do Senhor não está comigo? Como é que eu estou aqui sendo rei e a presença de Deus não está comigo? E isso, irmãos, tem que gerar um. Como que está na tua casa? Deus está lá com você? Como que está no teu trabalho? Deus está lá com você? Como que está quando você está no meio do trânsito? Deus está ali com você? Como está seu casamento? Como está a sua paternidade? Como está a sua maternidade? Como está a sua filiação? Deus está com você dentro disso. Ele está com você na sua casa. Ele está com você no seu matrimônio. Ele está com você dentro do seu trabalho, onde você vai. Porque você pode ter tudo, irmãos, mas se você não tiver a presença de Deus contigo, você não tem nada. Nada vale a pena se a presença de Deus não está contigo. E esse é o grito que Davi lhe dá nesse momento. Eu tenho reino, eu tenho coroa, mas está faltando a presença de Deus. Está faltando a presença de Deus comigo. E aqui, irmãos, Davi ele se levanta numa grande festa. Davi se levanta aqui numa grande comissão e ele parte com 30.000 homens e ele vai buscar a presença de Deus. E ele vai buscar ali a presença de Deus. Sabe, irmãos, quando eu olho para isso, por que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque o que movia Davi não era ouro. O que movia Davi não era prata. O que movia Davi era a presença de Deus na sua vida. E é isso que muda o diferencial do salmista. É isso que muda o diferencial de quem é um verdadeiro adorador. Porque Davi sentia falta da presença de Deus consigo. E é isso que adoradores têm que sentir, irmãos. A falta da presença de Deus em nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque quem conhece a Deus, ele sabe que a presença de Deus vale mais do que ouro. Quem conhece a Deus sabe que a presença de Deus vale mais do que vitória. Quem conhece a Deus sabe que a presença dele vale mais do que qualquer status que você pode conseguir em qualquer lugar na tua vida, irmãos. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não tem paz. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não dorme tranquilo. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, irmãos, sempre vai ter um buraco no teu coração que nada vai tapar. Esse buraco é do tamanho de Jesus. Esse buraco é do tamanho do nosso Salvador e nada tapa esse buraco. Sabe, irmãos, quando eu olho esse texto, o que me causa arrepios é ver aqui a felicidade de Davi indo buscar a presença de Deus. A felicidade de Davi indo buscar a presença do nosso Senhor. Imagina, irmãos, Davi passando pela rua, cantando, dançando, e você pergunta, Davi, que felicidade é essa? Davi, o que você está indo fazendo? E de longe ele responde, eu estou indo buscar a presença de Deus. Eu estou indo buscar a presença do nosso Senhor Jesus. E é isso que move o adorador. É isso que move quem sabe, irmãos, o que é a presença de Deus na sua vida. E aqui eu deixo uma pergunta para nós, para a gente começar a meditar no nosso coração. Como temos buscado ao nosso Senhor? Como temos saído da nossa casa para buscar ao nosso Senhor Jesus? Será que tem felicidade quando você vem para o culto? Será que tem felicidade quando você vem buscar o Senhor? Hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Hoje eu não vou não, porque eu trabalhei muito e eu vou ficar na minha casa descansando. Sabe, irmãos, hoje em dia nós vemos muitas pessoas vindo buscar a Deus completamente desanimados. Pessoas indo buscar a presença do Senhor completamente desmotivados. Sabe o que está acontecendo? É como eu disse no começo, é como eu disse na introdução, tem muito crente hoje. Tem muita gente que se diz cristã, mas são pessoas que não conhecem a Deus. E por não conhecer esse Deus, aí desanima mesmo.
Porque se você não conhece a Deus, por que você veio para a igreja? Porque se você não conhece a Deus, quem que você está vindo buscar? Porque se você não conhece a Deus, compensa sair de casa numa sexta-feira que você trabalhou o dia inteiro. Se você não conhece esse Deus, você fica em casa. Se você não conhece esse Deus, você não vem. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho aqui a felicidade de Davi indo buscar alguém, indo buscar Deus. Sabe por quê? A felicidade vem porque ele conhece a Deus. A felicidade vem porque ele sabe o Deus que ele está buscando. E se a gente perguntasse para Davi, Davi, o que Deus representa para você? O que Deus representa na tua vida quando você está tão feliz? Qual seria a resposta de Davi? Deus para mim, ele representa que ele é o meu Salvador. Deus para mim, ele representa que ele é aquele que me guarda. Deus para mim representa que ele é o meu socorro na hora da angústia. Deus para mim, ele representa que na hora das minhas lágrimas, Deus foi o único que estendeu os braços. Foi aquele, quando eu estava perdido, ele me buscou. Foi aquele que no meio de lutas, ele me deu vitória. Era isso que se perguntar para Davi, Davi, o que Deus representa para você, Davi? Era essa a resposta que você ia ter de Davi. Deus é o meu consolador. Deus é o meu salvador. Deus é o meu provedor. E é por isso que eu vou com tanta felicidade buscar a presença dele, porque eu conheço meu Deus. Sabe, irmãos? Quando a gente olha para esse texto, nos vem uma pergunta do coração sincero, que cada um vai responder no teu coração. O que Deus representa para você? O que Deus representa na tua vida? Por que você está saindo de casa para vir aqui? Por que hoje você se esforçou para trabalhar o dia inteiro e você veio? Por que os irmãos se esforçaram para ensaiar o louvor e apresentar o melhor a Deus no seu coração, irmãos? O que Deus representa para você? O que Deus representa hoje na tua vida, irmãos? Quando eu olho para o tema da mensagem de hoje, o tema do aniversário da igreja, os nossos pais, eles confiaram em ti e tu os salvastes. Hoje eu te pergunto, você confia no seu Deus? Você conhece o Deus a qual seus pais confiaram? Talvez, irmãos, você seja o primeiro que vai dar origem a esse versículo da tua família. Talvez teu pai não tenha acreditado em Deus. Talvez a tua família não tenha acreditado em Deus. Mas hoje Deus te dá uma oportunidade a você passar isso para os seus filhos, a você passar isso para a tua família, a você passar isso para a sua descendência. E eu confiei em Deus porque eu conheci. Eu confiei em Deus porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. É isso que muda o verdadeiro adorador. Sabe, irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Não se contente com a presença de Deus apenas dentro da igreja. Não se contente com a presença de Deus apenas no culto de domingo. Quando o culto terminar, leva Deus embora com você. Quando o culto terminar, leva Deus para a tua casa. Que eu não quero ter Deus só aqui dentro da igreja. Eu quero ter Deus na minha casa. Eu quero ter Deus na minha família. Eu quero ter Deus dentro do meu casamento. Eu quero ter Deus dentro do meu trabalho. Eu quero ter Deus aonde eu pisar. E toda vez que eu for buscá-lo, é em felicidade, é em cantos, é em símbolos, é tocando, é em ritmos de adoração, porque eu conheço o meu Deus. Irmãos, não se conformem com a presença de Deus hoje. Não se conformem com a presença de Deus distante, assim como Davi queira Deus juntamente contigo. Queira a presença de Deus. Segundo ponto da mensagem de hoje, irmãos, que eu quero deixar: busque a Deus como Ele determinou. Quando a gente olha, como eu disse no começo, essa crescente de igrejas, essa crescente de crentes, pessoas que se dizem crentes, mas não conhecem Deus, pessoas que se dizem evangélicos, mas não têm a menor ideia do que é evangelho, pessoas que não sabem o que é o evangelho da cruz, pessoas que não sabem o sacrifício que Jesus ele fez. E por não conhecer a Deus, muitas pessoas buscam a Ele de forma errada. Por não conhecer a Deus, muitos buscam a Deus de forma qual Ele não gosta. Lê comigo o versículo 3 de novo. Volta lá para 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do 3 até o 7. Capítulo 6.
vocês, vamos ler do 3 até o 7 para a gente entender esse ponto. Versículo 3, a palavra de Deus diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele, a Dinacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, quando a gente olha esse texto, tem gente morrendo na presença de Deus. Tem gente morrendo estando tão perto da presença de Deus. Irmãos, quando eu olho para esse texto, nós vemos aqui que eles colocaram a arca de Deus em um carro novo. Colocaram que a arca de Deus num carro novo, pressionado aqui por Deus. Irmãos, quando eu olho esse texto, fizeram ali um carro novo, fizeram ali uma carroça nova, 0 bala para Deus. Teve ali dedicação, teve ali um empenho em fazer um carro novo. Nós vemos aqui que eles pegaram aqui bois, provavelmente bois em excelente estado, para levar aqui a presença de Deus, para levar aqui a arca. Quando a gente olha nessa passagem, tinha festa, tinha música, tinha alegria, tinha tudo aqui para engrandecer ao nome do Senhor. Só que quando a gente olha nesse texto, num determinado momento, em meio a caminhos tortuosos, irmãos, o que aconteceu aqui? Os bois tropeçaram. Em meio a caminhos tortuosos, a carroça ela trepidou e a presença de Deus ia cair. E a arca da aliança, ela ia cair. Nesse momento, Uzá, cheio de boa vontade, ele corre segurar a arca para que ela não caia. Ele corre e toca na arca para que ela não caia. Só que a presença de Deus mostra que ele morreu. A palavra de Deus mostra que Uzá, ele morreu ao tocar na arca de Deus. Hoje eu pergunto para a igreja, por que Uzá morreu? Por que Uzá morreu se ele estava cheio aqui de boa vontade? Se ele estava aqui cheio de zelo, Uzá ele foi proteger a arca ia cair, o carro ia tombar, a presença de Deus ele ia ao chão. Uzá cheio de boa vontade, ele corre para segurar. Ele corre, segura a arca, mas nesse momento Deus o fere e ele morre. Sabe, irmãos, aqui eu vejo, sabe aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio? Hoje eu vejo que esse ditado é inteiramente verdade. De boa intenção o inferno está cheio. Sabe, irmãos, aqui quando eu olho o que aconteceu, nós vemos aqui que nós temos hoje muitas pessoas que eles buscam a Deus com boa vontade, que eles adoram a Deus com boas vontades. Só que esse texto revela que se não for da forma qual Deus quer, Deus não se agrada. Se não for da forma qual Deus determinou, Deus ele não recebe. Uzá estava cheio de boa vontade, a arca ia cair, mas ele correu para tocar e ali ele morreu. Sabe por que ele morreu, irmãos? Por não conhecer a palavra do Senhor. Ele morreu por não conhecer os mandamentos de Deus, porque lá atrás, irmãos, Moisés já tinha falado que na arca só quem toca é o sumo sacerdote, que na arca quem só carrega ela é o sacerdote que pode carregar. Sabe, irmãos, hoje em dia nós vemos várias e várias mega igrejas. Hoje em dia nós vemos vários e vários membros hoje novos na igreja, mas que estão morrendo porque estão tocando na arca do Senhor, porque estão tocando onde Deus não permite, porque estão tocando onde Deus falou que não é para tocar, e por não conhecer a Deus, tem gente que está adorando a Deus da forma errada. Por não conhecer a Deus, tem gente que está morrendo na presença de Deus, porque está fazendo o que acha que é certo, porque está fazendo o que acha que tem que fazer, porque está fazendo o que acha que vai agradar a Deus. Hoje em dia tem pessoa que entrega a Deus o que ele não pediu. Hoje em dia tem gente que faz coisas a Deus que Deus ele não pediu, mas estamos lá fazendo. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Hoje em dia as pessoas elas tentam entender a Deus com óculos humanos. As
pessoas tentam entender a Deus através da lente da filosofia, tentam entender a Deus através da lente da sociologia, tentam entender a Deus através de uma lente humana falha, fraca e pecaminosa, sendo que a todo momento a Bíblia fala que quem traduz Deus para nós é o Espírito Santo. Sozinho não dá, irmãos. Não dá para entender a Deus através de lentes humanas. Não dá para entender a Deus através de quereres e dizeres humanos, porque é o Espírito Santo que nos traduz para Deus. É o Espírito Santo que traduz Deus para nós, e é o Espírito Santo que traduz nós para nós mesmos. Usar cheio de boa vontade, mas foi fazer o que Deus não quer. Usar cheio de boa vontade, mas foi fazer aquilo que Deus, Ele abomina. E isso, irmãos, está custando vidas. E isso está custando os vidas na presença de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente olha esse texto, ele parece duro. Quando olha assim, a gente vê, mas precisava ter matado Zá. Deus precisava ter matado ele. Ele foi segurar a arca. Ele estava cheio de boa vontade, a arca de Deus ia cair. Ele correu só para segurar. Só que, irmãos, quando a gente faz o que Deus mandou não fazer, Deus não se agrada, mesmo que tenha um coração com boa vontade. Sabe, hoje em dia, quando a gente olha uma senhorinha católica, aquelas lá que vão caminhar, lá fazer romaria até a Aparecida do Norte, essa senhorinha católica que acende uma vela lá na casa dela, que tem num cantinho ali um monte de santinho, você acha que o coração dela tem desejos ruins? Você acha que o coração dela está cheio ali de maldades? Aquela mulher, ela acende a velhinha dela ali na maior boa vontade. Aquela mulher, ela caminha para a Aparecida do Norte lá na maior boa vontade. Ela caminha ali, ela compra os santinhos dela, ela limpa a poeira daqueles santinhos na maior boa vontade. Mas, irmãos, eu te pergunto, ela vai receber os reinos de Deus? Ela vai chegar na presença de Deus? Porque o que ela faz é algo que Deus abomina. Deus abomina a idolatria. Mas lá, cheia de boa vontade, ela seja uma velhinha. Cheia de boa vontade, ela caminha até a Aparecida do Norte. Irmãos, boa vontade não leva ninguém aos céus. O que leva para o céu é Jesus. Não há outro modo, não há outro caminho, não há outra rocha que eu conheça a não ser o nosso Deus, irmãos. E para alegrar esse Deus, a gente tem que fazer o que Ele determinou. A gente tem que fazer a forma como Ele nos orientou. Sabe, irmãos, o grande problema que nós temos hoje são as carroças que nós construímos. São as carroças que nós fazemos pensando que vai agradar a Deus. Aqui, quando a gente olha, Davi fez um carro novo. Davi fez aqui uma carroça nova. Sabe, irmãos, fez com zelo, fez ali com dedicação, tudo novo, tudo zerinho, para agradar a presença de Deus. Mas Deus nunca quis. Deus, Ele nunca pediu. Sabe, irmãos, quando nós vemos a história de Davi, ele chega a um certo momento e ele fala: eu estou aqui morando no palácio, eu estou aqui morando numa casa de alvenaria, e Deus está lá em tendas, e Deus está lá dormindo numa tenda, está lá morando numa tenda. Já sei, eu vou construir uma casa para Deus. Sabe o que Deus fala para Davi? Davi, eu nunca te pedi isso, eu nunca te pedi que você construísse uma casa. O meu desejo foi habitar em tendas, o meu desejo foi habitar no meio de vocês. Por acaso teria algum lugar na terra que me comportaria? Por acaso teria algum lugar na terra que comportaria a minha presença? Então é isso que muitas vezes nós fazemos. Na ânsia de querer agradar a Deus, na ânsia de querer fazer coisas que na nossa mente Deus vai se agradar, às vezes a gente acaba entregando a Deus aquilo que Ele não pediu. Às vezes acaba fazendo para Deus aquilo que Ele nunca quis. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse versículo, quando eu olho aqui para Davi fazendo um carro novo, sabe qual é a mensagem que eu entendo que Deus está passando para nós? Não se afaste da simplicidade do Evangelho. Não se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Paulo fala em sua carta aos Coríntios: eu tenho medo que Satanás, com a sua astúcia, engane a vocês da mesma forma que ele enganou a Eva, e que de alguma maneira vocês sejam afastados da simplicidade que há no Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente olha o tema aqui do aniversário da igreja, quando nós olhamos aqui que nossos pais confiaram em Ti, confiaram no Senhor, os livrastes, eu te pergunto a você voltar lá na tua mente, volta uma geração para trás, volta 2 gerações para trás, volta 40 anos atrás, como que era o culto, como que era a presença de Deus,
como que eram as orações, como que era a leitura da Bíblia, como que era a adoração, nós entendemos que a igreja era simples. Nós entendemos que a igreja, ela não precisava de muitas coisas para agradar a presença de Deus. Hoje em dia, irmãos, a gente constrói, a gente faz coisas para a presença de Deus, a gente compra aqui um cenário extremamente lindo desse, tudo para a honra e glória de Deus. Só que, irmãos, nunca se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nunca se afaste da simplicidade que trouxe essa igreja até aqui. 46 anos, irmãos, seguindo a simplicidade do Evangelho, que é palavra, joelho no chão e oração. Sabe, muitas vezes a gente olha para esses mega templos e a gente acaba pensando, eu preciso ter um telão gigante para adorar a Deus. Muitas vezes a gente olha para esse mega templo e eu preciso ter uma igreja que é o triplo desse tamanho para poder adorar a Deus. Eu preciso ter aqui os melhores instrumentos, os melhores microfones, eu preciso ter aqui um Wi-Fi que voa, eu preciso ter aqui ar-condicionado para poder adorar a Deus. Só que a palavra de Deus nos mostra a única coisa que Deus ele pede de nós é um coração quebrantado e constrito, porque a esse o Senhor não rejeita. A esse o Senhor não rejeita. Deus não pediu telão, irmãos. Deus não pediu um salão gigante. Deus não pediu ar-condicionado. O que Deus pediu são corações quebrantados na tua presença. E sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa o coração quebrantado? Ele não custa nada. E isso é de graça, irmãos. É isso que Deus ele pede de nós. É isso que esse texto ele vem gritando no meu coração. Busque a Deus da forma que Ele determinou. E a forma que Ele determinou é na simplicidade. É na leitura da Bíblia. É na oração. Sabe, irmãos, quando a gente volta, muitas vezes a gente se pega falando porque os corinhos antigos que eram bons. Muitas vezes a gente se pega falando porque os louvores antigos que a gente sentia a presença de Deus. Porque lá naqueles louvores antigos a gente sentia um fogo descendo. Irmãos, o que tinha lá de tecnologia? O que tinha lá de modernidade? O que tinha lá de novidade? Muitas vezes tinha só um microfone velho e um violão desafinado, mas tinha a presença de Deus porque tinha verdade. Mas tinha a presença de Deus porque tinham corações sinceros sendo entregues a Deus. Tinham pessoas que conheciam a Deus. Nossos pais confiaram em Ti, Senhor. Nossos pais confiaram em Ti e o Senhor os livraste. Chegou o tempo, irmãos, da igreja começar a conhecer a Deus de verdade. Começar a conhecer a Deus em espírito, em verdade. Porque é o que Jesus fala para a mulher samaritana. Vai chegar um tempo que você não vai adorar a Deus nem nesse monte e nem lá dentro do templo. Porque o Pai é espírito e Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus ele quer de nós, irmãos. Adore a Deus como Ele determinou. Adore a presença de Deus como Ele disse. Volta lá atrás, lembra. Na carta, qual Deus manda para a igreja de Éfeso, lembra depois de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. É lá que eu estava. É na simplicidade que você me encontra. Você não precisa de templo gigante. Você não precisa de salão pintado de ouro. Você não precisa de uma internet, de uma câmera 4K. Você não precisa de instrumentos caros. O que você precisa é buscar a Deus em espírito e em verdade. Para a gente terminar a mensagem de hoje, o último ponto diz assim: a presença de Deus eu levo comigo. Irmãos, quando a gente olha aqui para esse texto, Davi ele quis a presença de Deus. Davi ele quis buscar a presença de Deus, pois isso lhe faltava. Mas quando ele foi buscar, ele buscou da forma qual ele achou que agradaria a Deus. Ele buscou da forma qual ele achou que faria Deus feliz. Só que agora a gente vai ver qual que é a forma certa de buscar a presença de Deus. Vai lá para a primeira Crônicas. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo número 15. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo número 15, versículo 13. Vamos ler o 13, 14 e 15. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler do 12, irmãos, para dar contexto. Capítulo 15, vamos ler do 12
até o 15. Também o livro dos Crônicas, capítulo 15, versículo 12 até o 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez doutor em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu te pergunto, aonde que Davi achou essa informação que ele levou a arca de Deus errada? Aonde que Davi foi buscar essa informação que ele estava fazendo errado? Sabe, aqui fala que foi nos livros de Moisés. Sabe quais são os livros de Moisés? Dificílimo de conseguir, muito difícil ter os livros de Moisés. Abre a tua Bíblia aí, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são os livros de Moisés. Foi aqui que Davi entendeu que ele tinha feito errado. Foi quando ele foi ler a Bíblia, ele entendeu: peraí, eu levei errado. Porque a palavra do Senhor, ela disse que a presença de Deus eu não carrego em carroça. A presença de Deus eu não carrego em carros de bois. A presença de Deus eu levo nos meus ombros. A presença de Deus eu carrego nos ombros, irmãos. É isso que Davi ele entende. Só que quando a gente olha para esse texto, a presença de Deus estava sendo levada em uma carroça. A presença de Deus estava sendo levado por bois. Quando eu olho para esse texto, tinha festas à frente da presença de Deus. Tinha pessoas à frente da presença de Deus. Tinham bois à frente da presença de Deus. E onde que Deus estava, irmãos? A presença de Deus estava lá atrás. Hoje eu te pergunto, como que a gente está levando a presença de Deus? Como estamos carregando a presença de Deus? Será que a gente está levando a presença de Deus em carroça? Está trepidando lá atrás, está balançando, a presença de Deus está quase caindo, porque em vez de eu levar no meu ombro, eu estou levando numa carroça. E por estar na carroça tem um monte de coisa da frente. Tem pessoas à frente da presença de Deus, tem bois à frente da presença de Deus, tem festas à frente da presença de Deus, tem tudo à frente de Deus. Porque quem carrega a presença de Deus em carroça, irmãos, a presença está lá atrás. Mas quem carrega a presença de Deus em cima dos ombros, ele sente o peso da palavra, ele sente o peso da presença, ele sente o que é carregar a Cristo Jesus nos ombros, irmãos. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu entendo, irmãos, o que Jesus quis falar. Quando ele olha para os seus discípulos e fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Sabe o que Jesus quis falar, irmãos? Se quer vir após mim, primeiro você se nega. Não é do seu jeito, não é da tua forma, não é como você quer, não é como você determinou, não é como você acha que tem que me adorar, é como eu determinei que você tem que me seguir. Agora você negou a si mesmo, agora você pega a tua cruz e bota lá na carroça e me segue. Não, agora você pega a tua cruz, bota nos ombros e vem atrás de mim, porque eu vou te levar para o caminho da vida eterna. Irmãos, que a palavra de Deus possa ter falado no coração de vocês. Possamos entender, irmãos, que nossos pais, eles confiaram em Deus, mas confiaram porque conheciam. Conheçam a Deus na intimidade. Conheçam a Deus no poder do quarto fechado. Conheçam a Deus no poder das palavras. E assim adore a Ele da forma como Ele determinou que deve ser. Louvado seja o nome de Jesus. Salve de palmas para Jesus.